Bom dia, segunda-feira, dia 5 de abril de 2021. Mais uma vez refletindo com Allan Kardec no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, dando prosseguimento ao capítulo Vocabulário Espírita. Espírito, do latim spiritus, de inspirare, soprar. No sentido especial da doutrina espírita, os espíritos são os seres inteligentes da criação e povoam o universo, fora do mundo corpóreo. A natureza íntima dos espíritos nos é desconhecida. Eles próprios não a podem definir, por ignorância ou por deficiência de nossa linguagem. A esse respeito, estamos como os cegos de nascença em relação à luz. Conforme ao que nos dizem, o espírito não é material, no sentido vulgar do vocábulo. Também não é imaterial, no sentido absoluto, pois que é alguma coisa, e a imaterialidade absoluta seria o nada. O espírito é, pois, formado de uma substância da qual não nos pode dar uma ideia a matéria grosseira que afeta os nossos sentidos. Pode ser comparada a uma chama ou centelha, cujo brilho varia conforme o seu grau de depuração. Pode afetar todas as formas por meio do perispírito que o envolve. Aí ele faz referência ao perispírito, né? Para você ver lá o perispírito. Espírito batedor, aquele que manifesta sua presença por meio de batidas. Pertencem eles às classes inferiores. Espírito elementar, espírito considerado em si mesmo a abstração feita de seu perispírito ou envoltório semimaterial. Espírito familiar, espírito que se liga a uma pessoa ou a uma família para proteger se for bom, para perseguir se for mal. O espírito familiar não necessita ser evocado, acha-se sempre presente e responde instantaneamente ao apelo que se lhe faça. Muitas vezes manifesta sua presença por sinais sensíveis. Espiritualismo. Crença na existência de uma alma espiritual, imaterial, que conserva sua individualidade após a morte. Abstração feita da crença nos espíritos. É o oposto ao materialismo. Quem quer que acredite que em nós tem tudo, nem tudo é matéria, é espiritualista, mas não se segue por isso que admita a doutrina dos espíritos. Todo espiritista é necessariamente espiritualista, mas é possível ser-se espiritualista sem ser espírita. O materialista não é uma coisa nem outra. Como são duas ideias essencialmente distintas, torna-se necessário as distinguir por palavras diferentes, a fim de evitar qualquer equívoco. Mas, mesmo para aqueles que consideram o espiritismo como uma coisa quimérica, ainda é necessário designá-lo por um nome especial. Isto tanto se faz preciso para as ideias falsas quanto para as verdadeiras, a fim de que nos possamos entender. Estereotipa, do grego esteros, sólido. Qualidade das aparições que adquirem as propriedades da matéria resistente e tangível.
diz-se por oposição às aparições vaporosas ou etéreas, que são impalpáveis. A aparição estereotipa apresenta temporariamente a vista e o toque as propriedades de um corpo vivo. Não encontro o registro dessa voz nos léxicos portugueses, bem como no grande Larousse. Penso tratar-se de um neologismo necessário, criado por Allan Kardec, para preencher uma falta, a de dar um nome a um fato ainda não batizado. A expressão aparição estereotipa, entretanto, não é, a nosso ver, perfeito sinônimo de agênere, outro neologismo criado por Allan Kardec, porque, posto ambos sejam temporários, aquele tem curtíssima duração, quase instantaneidade, enquanto o agênere é de duração menos efêmera. Nota do tradutor. Então, o Kardec, como nós vemos, sempre se preocupou para um melhor entendimento, saber o que ele está falando quando ele se refere a uma palavra. E assim nós temos que fazer em tudo, né? Esse é uma das dificuldades do mal interpretação, o entendimento da Bíblia, porque as pessoas, às vezes, são literal nas palavras, prendem as palavras. E ali tem tradução, ali tem várias situações. Então, tem que ser o contexto e não as palavras. E Kardec criou alguns neologismos, né? Como o próprio espiritismo é uma palavra criada por Kardec. E aqui ele está, o tradutor, falando que a gênero é outro neologismo criado por Allan Kardec. Então, assim, nós vamos novamente elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer, Pai, por mais esta oportunidade, agradecer por mais este dia e pedir por todos nós, humanidade, que possamos vencer esse momento de pandemia e que possamos nos esforçar para mudar as nossas má inclinações, os nossos defeitos, os nossos maus hábitos, dia a dia, procurando modificá-los. E assim, Pai, nós te agradecemos e damos graças a Deus. E mais uma vez, né, agradecemos e que possamos estar aqui amanhã dando prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos e um bom início de semana.